Boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de junho, nós nos reunimos mais uma vez, pelo menos aqui em Pelotas, na região sul. Tem chovido bastante e pretende chover durante toda a semana. Oro e estarei orando pelas cidades que não têm chovido, que estão quentes. Um texto que eu queria ler hoje para nós se encontra em Isaías 40, versículo 1. Consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor. Encorajem Jerusalém e anunciem que já se cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para Deus. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois o Senhor é quem fala. Vamos orar mais esse encontro, que todos possam estar aproveitando de alguma forma algo que será falado aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Pai, oportunidade de tecnologia, oportunidade de energia elétrica, oportunidade de internet. Te agradecemos pela oportunidade de um dia termos ouvido Tua palavra, Pai, e não apenas ouvido, como dar atenção. Te agradecemos pela oportunidade, Pai, de, por meio da oração, conversarmos, Pai, e nos voltarmos para Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver uma vida, Pai, de santidade, uma vida que expresse a nossa devoção, a nossa alegria, Pai, e a nossa compreensão do Teu amor. Que o Senhor nos ajude a viver de uma maneira, Pai, que possa manifestar, Pai, da melhor maneira o que entendemos sobre o que fizeste por nós. Nesse momento, cada um de nós aqui, Pai, eu venho pedir que o Senhor esteja encorajando, abrindo os olhos, Pai, e ouvidos para que possamos compreender o que será falado, para que possamos aproveitar, Pai, ao máximo esse momento de comunhão, esse momento de exortação, Pai, esse momento de louvor. Que o Senhor seja o centro, Pai, da nossa mente nesse momento e que possamos aproveitar ao máximo esse momento. É no nome do Teu Filho Jesus que oro por cada um que irá colaborar, Pai, especialmente por aqueles que irão estar participando aqui. É no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, turminha. Vamos agora louvar o Senhor. Vou compartilhar minha tela aqui, um momentinho só. Apareceu aí, Renan? Valeu. Vamos louvar? Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado. Serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Sei que o Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão Senhor? Quem é a rocha senão Deus? Reveste-me de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Sei que o Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Mas uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas, eterno, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. La 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 la. Rei, la 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 la. Senhor, la 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 la. Jesus, ele é o Rei da glória. La 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 la. Rei, la 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 la. Senhor, la 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 la. Jesus, ele é o Rei da glória. Amém. Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidades e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, graça e a paz. Quero apresentar o nosso palestrante de hoje, particularmente um amigo muito querido por mim e também muito especial. Aprendo muito com ele e com certeza vou aprender muito mais. Queria apresentar Renato César, pude conhecê-lo em 2019,
depois ele fez parte da turma do AME junto comigo, fez o seu campo missionário, fez o seu campo missionário não, né? Ele foi em missão em Cusco, no Peru, junto com Raine e Lídia, e é um prazer apresentá-lo aqui, é um prazer ter ele dando essa aula, porque é um cara muito sábio, muito centrado e muito concentrado na palavra. Então, com certeza, a aula vai ser de muita qualidade, porque ele trabalha justamente para isso, para trazer qualidade, porque é a palavra do Senhor. Então, Renato César, a palavra está contigo. Oi. Boa noite e paz de Cristo a todos. Estão me ouvindo? Tudo bem? Perfeito. Eu queria agradecer a Kaká pelas palavras. Ele foi muito bonzinho comigo. Eu não sou isso tudo não que ele está dizendo, não. Mas, paz, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar com vocês. É isso aí. Eu sou o Renato César. Eu tenho 23 anos. Eu eu fui convertido há 3 anos e um pouquinho. Tenho 2 irmãos, sou de Recife, mas moro em Jabotão, na cidade vizinha. Eu tenho 2 irmãos, uma está aqui do meu lado, aparece aí. A Yan, essa meliante aqui. E o meu outro irmão que não está aqui, está na casa da namorada. Então, meu pai mora em Goiânia, Goiás, a gente mora por aqui. Minha irmã está fazendo AME, eu fiz AME. Hoje eu estudo na Benese e sou obreiro na Igreja de Cristo em Jaboatão. Esse aí sou eu, tá bom? Então, se quiser mais alguma outra informação, pergunta a Renan, que Renan sabe, Renan sabe de mim aí. É isso, eu não posso deixar de falar, tem que fazer. Eu namoro com a Giovana, a menina linda, que está aqui com a gente hoje. Vai prestigiar a gente. Tem que fazer uma frente, né? Enfim, é isso aí. É, é isso aí. Vamos. Fiz missão no Peru, né? Como o Cacá falou. É isso aí, isso aí. Vamos lá. Vocês vieram aqui para ouvir falar de Jesus. Vamos lá. Eu não tinha preparado, eu não preparei slide para nossa aula hoje. Eu só queria, talvez, se vocês quisessem abrir a câmera para eu ver vocês, seria maravilhoso se vocês puderem fazer isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu preparei só um slide bem básico, partindo do ponto de que talvez alguns não saibam e estejam assistindo essa aula do zero. Eu já peço perdão desde então pela minha incrível capacidade de fazer um PowerPoint muito bonito. Eu não sou essa pessoa, mas eu espero que vocês peguem aí. Tá aí. Jesus, o grande sumo sacerdote, é o tema da nossa aula hoje. Vamos para o texto. Hebreus capítulo 4. Abram lá. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14. A gente vai meditar sobre esse texto hoje. Hebreus 4, 14. A gente vai ler do 14 ao 16, tá bom? Ok, vamos ler. Eu vou ler na versão revisada de Almeida, tá bom? Na Ara. Diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A minha câmera tá com um delay muito grande, mas eu espero que isso diminua daqui um pouco, por causa da minha conexão Wi-Fi. Mas eu acho que o áudio não vai falhar e a tela não vai falhar, tá bom? Então, se às vezes a câmera der um delay, vocês perdoam. Ok, diz aqui o texto que Jesus era o grande sumo sacerdote. Eu coloquei aqui uma foto, eu peguei 2 fotos no Google, essa e a próxima. Ambas, se vocês estão vendo meu cursor, isso aqui era a tribo de Israel, o povo israelita, as tribos espalhadas no deserto. E eles, aqui no meio ficava um negócio chamado tabernáculo. Se você for lá no Velho Testamento, você vai encontrar isso.
E dentro desse tabernáculo existia isso aqui. O tabernáculo era dividido dessa maneira. Então, tinha aqui o lado, a parte um pouco maior do tabernáculo, onde era conhecido como lugar santo. E aqui estava o menorá, né? O candelabro. Aqui tá o candelabro. Aqui diz aqui, ó, lugar santo. Então, essa área aqui é onde estava essa coisa. Tinha o candelabro, tinha a mesa da preposição, o altar, e aí tinha os pães da preposição, e etc. E tal. E essa área aqui, que era conhecido como lugar santo, os sacerdotes poderiam entrar aqui, eles poderiam ter acesso a isso aqui. E dentro, essa parte aqui onde está em vermelho, tinha um véu que dividia essas duas partes. E essa parte aqui de dentro era conhecida como o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, dependendo da sua tradução, vai estar Santíssimo. Era um lugar que aqui está a Arca da Aliança, onde estavam os anjos, os querubins, a vara seca de Arão, o pão do maná, as tábuas da lei, estava dentro desse baú aqui, dessa arca, que era onde a presença de Deus habitava. Ninguém entrava aqui dentro, no Santíssimo, ou no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Então, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava nesse lugar, no Santo dos Santos, e ele fazia esse trabalho para o povo. Então, de uma maneira bem rápida, o que era o sacerdote? Se você for olhar lá em Êxodo, capítulo 28, depois que Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o tempo passa um pouco e ele vai começar a distribuir a lei para o povo, Deus institui o sacerdócio. E vocês vão ver lá que Arão, ele foi o percursor disso. Com exceção de Melquisedeque, lá em Gênesis 14, começou o sacerdócio araônico até o final, até os tempos de Jesus. Era Arão que era ele e os descendentes dele, né? E o sacerdote, basicamente, a função do sacerdote era guiar o povo a Deus, levar o povo em adoração a Deus, seja de maneira cuidando dos cânticos, das coisas que nessa época do tabernáculo não tinha tanta, não estava tão configurado, mas mais para frente com Davi vai entrar isso, e vai ter os filhos de Asaf, os levitas que cuidam disso, todos eles eram da tribo de Levi, e esses homens cuidavam dessa parte do templo, e da parte de sacrifícios. Então, o Deus ele não vinha diretamente falar exatamente com o povo pessoalmente. Então, ele usava Moisés como um arauto dele para falar dele. E, caramba, tá complicado essa câmera aí, mas vamos lá. Ele usava Moisés como um arauto dele para falar o que ele queria para o povo e os sacerdotes para levar o povo para ele. Era basicamente, foi assim que Deus dividiu no Antigo Testamento e predominou na Antiga Aliança desde Moisés até os tempos de Jesus Cristo, até ele estabelecer a nova aliança. O que fazia um sumo sacerdote? Porque o texto lá que a gente leu de Hebreus diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava nesse lugar que a gente viu lá, o Santo dos Santos, uma vez no ano, no dia da expiação, e ele fazia a expiação do povo. Ele fazia o sacrifício, levava o sangue até lá, despejava no lugar chamado propiciatório, e ali Deus consumia aquilo ali, e Deus não matava o povo, Deus não destruía o povo, Deus esquecia temporariamente aqueles pecados do povo, porque o sacerdote fez isso. O sacerdote levou o povo de volta a Deus, os pecados, expiou os pecados. Então, basicamente, o sumo sacerdote fazia isso. E agora, só como introdução, entendendo o que o sacerdote fazia, entendendo um pouco como era o tabernáculo e etc., a gente vai para o texto aqui de Hebreus. Vamos ficar lá em Hebreus. A gente só vai usar dois textos hoje. Versículo 14 diz, tendo, pois, a Jesus, nosso Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Então, se você for ler a carta aos Hebreus, você vai perceber que ele faz muito isso. Ele sempre está comparando o sacerdócio antigo com Jesus. Ele compara Josué com Jesus. Ele compara Moisés com Jesus. Ele sempre vai fazer essa comparação para dizer que tudo o que Jesus fez é melhor e superior do que tudo o que foi feito no Antigo Testamento. Então, ele sempre vai fazer isso na carta aos Hebreus. E no capítulo 4, não é diferente. Ele vai fazer isso. E ele vai dizer aqui, Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele diz que ele estava como o grande sumo sacerdote. Então, ele estava exercendo esse papel quando ele fez alguma coisa. Que fez o quê? Penetrou
nos céus. Às vezes a gente lê textos como esse e passa batido. Não, Jesus veio, era sumo sacerdote e entrou nos céus. Então ele está fazendo uma comparação aqui, que ele vai fazer isso muito no texto de Hebreus, uma coisa daqui da terra que tem a ver com uma coisa lá do céu. Então, se o sumo sacerdote daqui entra no Santo dos Santos, que é onde Deus está, na presença de Deus, Jesus, como nosso grande sumo sacerdote, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele entrou lá nos céus, onde Deus está, na presença de Deus. Então, é isso que o texto está dizendo. Mas eu fui me perguntar, como se deu isso? Como é que Jesus entrou nos céus? Porque às vezes a gente lê textos como, sei lá, João 3,16, que é um texto que todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira e ok, Deus amou o mundo. E às vezes a gente lê batido e faz, tá bom, Deus amou o mundo, mas amou o mundo e salvou todo mundo que crê nele e tal. Mas a gente não medita nas nuances do texto. Então foi exatamente isso que eu fui tentar fazer com esse texto. Diz que ele, como um grande sumo sacerdote, ou seja, incumbido desse ofício de levar o povo de volta a Deus, ele entrou nos céus. E eu fui tentar pesquisar o que a gente precisa fazer para entrar nos céus. A gente precisa fazer exatamente o que a gente cantou. Salmo capítulo 24. Vamos lá para Salmo 24. Salmo 24, versículo 3, que eu queria usar esse texto como a nossa maneira de entender como Jesus entrou nos céus. Salmo 24. Esse salmo foi usado nas tribos de Israel para falar do poderio de Deus, para falar de como ele é majestoso, como ele reina sobre toda a terra. Começa no versículo 1, dizendo que a Deus pertence toda a terra. E ele foi usado como o salmo de entrada. Alguns vão atribuir esse salmo quando Davi estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. Vão dizer que esse salmo era quando a arca estava entrando em Jerusalém e todo mundo tinha que prestar honra, adoração e louvor aquele grande momento que estava acontecendo, que era quando a presença do Senhor estava entrando no seu povo outra vez, ele estava entrando na terra. E esse salmo ele foi interpretado também, posteriormente, depois da vinda de Jesus, num evangelho apócrifo de Pilatos, usando esse texto para aplicar a Jesus, vendo ele de maneira cristológica, como Jesus entrou no Hades, no suposto Hades, né? Que Jesus entrou lá e levanta e porta as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Então foi interpretado dessa maneira. Mas a igreja primitiva também interpretou esse versículo, vendo ele de maneira cristológica, sabendo que sim, ele tem a sua aplicação para Israel naquele momento, mas para falar da ascensão de Jesus. Como foi que se deu a entrada de Jesus nos céus? Como foi que se deu a entrada de Jesus nos céus? E, basicamente, o versículo, eu queria que a gente fosse lá no versículo 3, 4 e 5, né? Porque lembra que lá em Hebreus diz que Jesus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, ele entrou nos céus, sendo que quem é que pode entrar aqui? O texto vai dizer, Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? A gente cantou esse cântico agora, não foi por acaso. Senhor, quem entrará no santuário? Não foi por acaso esse cântico, foi para que a gente lembrasse disso. O salmista está perguntando quem que vai subir, quem subirá ao monte do Senhor, versículo 3. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, quem, além de entrar, vai continuar lá na presença de Deus. Aqui, vendo a ideia de Sião, do monte de Sião, onde Jerusalém estava, quem que ia entrar lá onde Deus estava? E ele vai responder, versículo 4, o que tem as mãos, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Então, quem que pode entrar aqui, usando o texto de Israel, lá, que tem mãos puras, mãos limpas, coração puro, né? Não tem vaidade. E se a gente lê esse salmo sabendo que Jesus já veio hoje, quem que entra no céu? Essa é a resposta. Quem que vai para o céu? É aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E quem que não só vai entrar nos céus, mas vai permanecer diante de Deus, porque ele diz que quem vai entrar e permanecerá, né? Quem vai subir e há de permanecer no Santo Monte, na presença de Deus, a resposta para a gente hoje é ninguém. Se você olhar para mim e para você, ninguém que está aqui tem esses requisitos que a Bíblia diz para entrar na presença de Deus e permanecer lá. Ninguém. É o que o texto diz. Quem aqui tem o coração puro, as mãos limpas, que não
não jura dolosamente, tem alma sem vaidade. Quem tem isso? Ninguém. E textos auxiliares, como Romanos 3:23, a gente vai ver isso. Todo mundo pecou. Ninguém consegue entrar na presença de Deus e permanecer lá. Sendo que a gente olha para o texto de Hebreus, e o que é que diz lá que Hebreus disse que Jesus fez? Que ele entrou. Jesus, como grande sumo sacerdote, penetrou nos céus. Então, Jesus tinha isso aqui que o texto está dizendo. Jesus tinha o coração puro, as mãos limpas, Jesus não jurava dolosamente, e ele podia fazer isso. E eu quero que vocês imaginem essa cena comigo. Eu vi essa ilustração uma vez e essa ilustração marcou muito a minha cabeça. E é assim que eu tenho a imagem de como Jesus entrou nos céus. Aquele texto lá de Hebreus que diz que ele penetrou nos céus, eu não conseguia ver isso na minha cabeça. E lendo esse salmo dessa maneira, eu conseguia entendê-lo. O versículo, imagine, Deus enviou Jesus ao mundo. Jesus viveu uma vida digna, perfeita, sem mácula, sem pecado, sem jurar dolosamente, sem nada. Morreu, foi comprovado pelo poder do Espírito Santo, pela ressurreição dele dentre os mortos, que ele era o Filho de Deus. Passou 40 dias aqui com os homens, ensinando as coisas a respeito do reino dele. E depois de 40 dias, ele sobe aos céus. E aí agora, ele está na entrada da presença de Deus. Ele está diante de Deus, no monte de Deus, na presença do Senhor. Ele está lá, entrando nos céus, ele está penetrando os céus, né? Isso que diz Hebreus lá, 4. E eu quero que vocês imaginem Jesus dizendo isso para os portais dos céus. Olha o que diz o versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus, ele penetrou os céus e eu imagino ele dizendo isso para aquelas portas lá na eternidade. Ele chegou diante do trono de Deus, onde estava a sala do trono de Deus, e ele disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque o rei vai entrar. O Rei da Glória vai entrar. Então, foi assim que ele penetrou nos céus. E eu fico imaginando um grande pregador batista lá do século XIX, se não estou equivocado, 18 ou 19, chamado Charles Spurgeon. Ele coloca essa ilustração, dizendo que Jesus chega nos céus e quando ele chega lá, os anjos escutam a voz de um homem. Os anjos escutam um homem falando. E ninguém nunca entrou lá. Ninguém nunca subiu nos céus. Ninguém nunca ficou na presença de Deus. Ninguém nunca chegou lá como homem. Ninguém nunca fez isso. Só Jesus Cristo, homem. Só ele fez isso. E a ilustração que Spurgeon traz, e eu penso assim, é que todos os anjos se juntam diante da porta dos céus e perguntam lá no versículo 8, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Eles escutaram, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque o Rei da Glória vai entrar. E os anjos se juntam e todos os seres celestiais e dizem, quem é o homem que está falando isso aqui? Ninguém nunca entrou aqui nos céus. Quem é esse homem? Quem é esse Rei da Glória? E Jesus responde do outro lado, dizendo o versículo 8 diz, quem é o Rei da Glória? E Jesus responde, é o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Foi assim que Jesus entrou nos céus. Ninguém nunca entrou lá. Nenhum homem chegou naquele lugar. Mas ele, como o nosso grande sumo sacerdote, como diz Hebreus, penetrou aos céus e entrou na glória. E voltando para Hebreus, e a gente só vai continuar lá até o final do texto, da nossa exposição, diz, o que é que diz lá? Ele entrou e ele, depois que ele entrou, o que é que o autor diz que a gente tem que fazer? Conservemos firmes a nossa confissão. Ele diz que nós temos que conservar o que a gente confessou.
essa fé evangélica, como o Novo Testamento apresenta, a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que conservar, nós temos que guardar essa fé, porque Jesus entrou na presença de Deus como o sumo, nosso grande sumo sacerdote. Guardemos firmes a nossa confissão. O autor de Hebreus, ele tende a fazer muito isso. Ele traz, expõe, traz uma coisa e aplica para a gente. Ele vem, explica, faz uma coisa teológica, explica uma coisa muito, muito mirabolante, e depois ele vem e traz uma aplicação para a gente. E ele está falando, olha, o Senhor entrou nos céus, o Rei da Glória, que não só é chamado aqui, lá no Antigo Testamento, aqui o Salmo 24 está falando da presença de Deus, o Pai, mas se você ler Tiago, capítulo 2, é o mesmo termo dado para Jesus lá, o Rei da Glória. Então, quando ele fala aqui que esse Rei da Glória entrou lá na presença de Deus, a gente tem que guardar firme a nossa fé, a nossa confissão. A fé que a gente aprendeu e que a gente professa, a gente tem que guardar firme essa fé. O fato de Jesus ter entrado no Santo dos Santos, onde Deus está, ele não só entrou, como ele permanece lá, sentado à direita de Deus, exige que nós guardemos a nossa confissão, a nossa fé. Versículo 15, o que é que diz? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O autor afirma que Jesus se compadece das nossas fraquezas. E por que ele faz isso? Porque o próprio texto responde, porque ele foi tentado de todas as coisas. E às vezes eu também tentei entender isso. Por que Jesus se compadece? É porque ele sabe como é se sentir assim. Ele sabe como é se sentir tentado, se sentir fraco, se sentir talvez pressionado de todos os lados para fazer essa coisa ou aquela coisa, para pensar isso ou fazer aquilo. E ele foi tentado de todas as maneiras, em todas as circunstâncias. Eu sempre pensei assim, e é uma coisa muito pessoal, e cada um vai ter isso. Quando você passa por alguma situação e quando você se esforça muito para entender determinada situação, você acaba lidando com aquilo de uma melhor maneira, você acaba entrando naquele mundo de uma melhor maneira, você acaba entendendo o que a pessoa quer falar de uma melhor maneira. Eu perdi minha mãe muitos anos atrás, com câncer. Isso, por isso que eu falei, isso é muito pessoal, mas é exatamente isso que Jesus passou. Então, eu perdi minha mãe muito tempo atrás com câncer, e sempre que eu vejo hospital de câncer, alguém com câncer, alguém com um problema desse tipo de câncer, eu me compadeço mais. Quando eu vejo alguém que perdeu a mãe com câncer, o pai com câncer, eu chego para a pessoa e digo, eu sei o que é isso. Porque isso aconteceu comigo. Eu sei o que é. Eu sei o que você está sentindo, meu amigo, minha amiga. Eu consigo me compadecer, eu consigo entender e sentir a sua dor, porque eu sei, eu passei exatamente pelo que você está passando. E é exatamente isso que Jesus diz para a gente nesse texto. Ele diz, olha, eu me compadeço de você porque eu passei exatamente por isso. Eu tive tentações na área financeira, eu tive tentações na área de trabalho, digamos assim, eu tive tentações na área de relacionamentos, eu tive tentações sexuais, eu tive tentações por poder, por ganância. Então, Jesus, ele passou por todas as tentações que a gente teve, sendo que numa potência, se eu posso usar esse termo, infinitamente maior do que a gente passa. Eu pensei numa maneira de ilustrar isso, de como o texto diz que ele passou por isso, mas sem pecado, porque o texto faz essa referência no final. Sim, ele foi tentado, passou por tudo isso, mas ele não pecou, mas sem pecado. Uma maneira de entender isso talvez seja como se a gente vai comparar, por exemplo, eu gosto de nadar, certo? Eu gosto de nadar. Eu só sei nadar. Não, melhor, deixa eu reformular. Eu não morro afogado. Então, se você me jogar na piscina, eu não vou morrer afogado. Eu sei nadar, eu sei me virar, certo? Eu vou pro mar também e tal. Mas a gente tem aqui
um cidadão chamado Camilo Kaká. Né? Ele nada pra caramba, nada muito. Ele é um atleta, esse camarada aí. E eu não sou assim. A gente já fez algumas viagens juntos, a gente já foi para algumas praias juntos e tal. E fazendo uma comparação, se você for comparar eu e Kaká, eu nado até determinado local aqui. E já tô morto, já tô exausto, já tô voltando assim, ó. Não, não dá. Vou voltar para casa, vou voltar para costa ali, para areia, para terra, porque eu não consigo ir mais do que isso aqui. Isso aqui já me esgotou completamente. E Kaká continua ali, ó, tranquilaço, nadando, nadando, nadando. Até o Lemon Dia a gente fez uma viagem lá para o Ceará e ele foi nadando. Teve até acho que não sei, teve um dos nossos amigos que foi tentar ir na ideia dele, de Ranieri, de nadar até o outro lado do mar lá, do rio, sei lá, não sei o que a gente tava. E teve um camarada que começou a passar mal no meio do coisa e o pessoal voltou de caiaque para buscar a pessoa, porque ele não conseguia dar conta de chegar, porque ele achou que conseguia, como Kaká e Ranieri também é um nadador, e acabou ficando pelo meio do caminho. Então, eu acho que é exatamente isso que esse texto está dizendo. Jesus, ele foi tentado num nível de que, tipo assim, a natação de Jesus era absurdamente maior do que o que eu consigo nadar. Então, quando eu começo a nadar e nado 3, 4, 5 metros, eu já estou morrendo. E Jesus continua nadando 20, 30, 50 metros, 100 metros, e sem cansar, e sem cansar, e sem parar, e sem parar. É igual a gente. O pecado vem uma tentaçãozinha aqui ou ali, o que a gente faz? Cai. A mais mísera, ínfima, pequena tentação nos derruba. Jesus, ele foi tentado pelo próprio Satanás, e ele não caiu. Ele continuou nadando, mesmo quando eu já tinha morrido há muito tempo. Quando eu tinha dado 3 braçadas, estava morto, ele continuou nadando e ele não para de nadar. Enquanto ele estava aqui na terra, ele não cedeu ao pecado. Desde que ele começou a sua vida aqui na terra até o último dia, ele não cedeu ao pecado. É isso que o texto está dizendo. Ele sofreu tentação de todos os lados, mas ele não cedeu. Ele não cedeu. Ele continuou, ele continuou. E o versículo 16 diz que, olha o que diz aqui, acheguemo-nos, portanto, ou seja, esse portanto está ligando o que ele acabou de dizer. Ele acabou de dizer, olha, esse Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote, o rei da glória, que entrou nos céus, e ele não só entrou, ele está lá na presença de Deus, está sentado à direita de Deus, quando ele entrou nos céus como nosso representante, o nosso grande sumo sacerdote, e a gente tem que guardar a nossa confissão. E a gente não só tem que guardar a nossa confissão, mas por que ele se compadece da gente? Porque ele foi tentado em todas as coisas, ele não pecou. E pelo fato dele ter sido tentado em todas as coisas e não pecou, ele nos chama para ação, o autor de Hebreus agora. Ele diz, acheguemo-nos. Ou algumas traduções vão dizer, aproximemo-nos. Portanto, ou seja, por causa disso, que Jesus está lá, a gente tem que chegar confiadamente. Algumas traduções vão dizer com confiança, junto ao trono da graça. Onde é que é o trono da graça? Na presença de Deus. A gente tem que chegar com confiança, sem medo, sem vergonha, sem timidez, sem sentimento de estar puro ou não. Lembra que o salmista diz lá, Salmo 24, quem vai entrar no monte do Senhor? Quem que vai subir ao monte de Deus? Quem que vai permanecer na presença dele? Quem que há de permanecer no santo lugar dele? A pergunta é, quem de nós aqui tem a audácia que Jesus teve de entrar lá e sentar do lado de Deus? E permanecer lá, sem ser fulminado pela santa ira de Deus. Quem que consegue fazer isso? A resposta é ninguém. Jesus entrou lá, e porque ele entrou, e ele é o nosso grande sumo sacerdote, e porque ele viveu aqui na terra e sofreu todo esse emaranhado de tentações que a gente vive aqui, 100 vezes maior, numa escala muito maior do que a nossa, ele diz assim, olha, vem cá, pode vir, se aproxima, não tem, você não vai ser fulminado não, vem aqui, eu estou aqui intercedendo por você. E ele diz, olha, acheguemos, portanto, com confiança, com muita confiança, sem medo, ao trono da graça, ou seja, ao trono de Deus. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Ele dá duas características de Deus aqui, né? A misericórdia e a graça. A ideia de que você não vai ser punido, então Deus vai ter a misericórdia e você não vai receber o que você merece. Se você entrar na presença de Deus, você tem que ser fulminado. Você não vai receber o que você merece. Ele está tendo misericórdia, o trono da graça e da misericórdia. E a graça, porque além de ele não lhe dar o que você merece, ele ainda vai lhe dar um presente. Ele ainda vai lhe abençoar. E ele diz aqui, a fim de encontrarmos isso para quê?
para socorro em ocasião oportuna. Do mesmo jeito que ele fez no versículo 14, porque Jesus entrou nos céus, a gente tem que conservar firme, segurar, reter a nossa confissão, a fé que a gente depositou neles, tem que reter isso. Do mesmo jeito que ele fez isso, a gente tem que, agora ele chama para outra ação. O nosso sumo sacerdote, que está sentado à direita de Deus, ele penetrou nos céus, ele está lá. Ele nos chama graciosamente. Venham até mim. Venham até o meu trono. O trono aqui do Deus, que está à minha direita, ele não vai lhe fulminar, porque eu sei como você se sente. Se achegue, venha cá. É isso que o texto está dizendo. Encontrar graça e misericórdia para ocasião oportuna. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma situação de dificuldade financeira, se aproxime ao trono da graça. Se você está passando por alguma dificuldade emocional, se aproxime ao trono da graça. Se você está passando por alguma tentação que é maior do que você vai ver que não vai suportar, se aproxime ao trono da graça. Se você está passando por algum problema com os teus pais, se aproxime ao trono da graça. Se você está passando por algum problema na universidade, se aproxime ao trono da graça. Está passando por problema no trabalho, se aproxime ao trono da graça, com confiança. Está passando por algum conflito existencial, se aproxime ao trono da graça. Está passando por algum conflito de fé, se aproxime ao trono da graça. Está com problema de saúde, está com Covid, está com, sei lá, alguma coisa? Se aproxime ao trono da graça, com confiança. Busque graça e misericórdia diante de Deus, através de Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. E você, o que é que diz o texto? Você vai encontrar graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Talvez você veio para cá e está passando por algum mundo de algum problema, eu não sei o que está na sua cabeça, eu não sei o que você está passando. O que eu posso te dizer é que o texto está dizendo: você não tem um sumo sacerdote que não se compadece das suas fraquezas. Ele sabe o que você está passando. Ele entende você, porque ele passou por isso. E além de que Cristo não é o nosso grande sumo sacerdote que está lá sentado como o representante do povo, que direciona as coisas até o Pai, como o sacerdote no Antigo Testamento, como a gente viu lá no começo. Hebreus diz que ele, ainda diante do Pai, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Este é o nosso grande sumo sacerdote, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei da Glória, que entrou na presença de Deus, que está sentado lá até hoje, sem pecado, mas que passou por tudo que a gente passou e muito mais, para que hoje nós pudéssemos ter o acesso direto ao trono da graça para encontrar socorro quando a gente precisa. Que o Senhor, o Rei da Glória, o nosso grande sumo sacerdote, nos abençoe e a Ele seja a glória pelos séculos eternos. Amém.